Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o seguinte: sempre haverá desigualdade. Sempre haverá desigualdade? Isso é uma afirmação ou é um lançamento de uma pergunta? O que você acha? Isso é uma afirmação ou uma pergunta? Bem, eu digo para vocês que, na minha opinião, isso é uma afirmação, não é uma dúvida. Sempre haverá desigualdade social? Para mim sempre haverá desigualdade social. E existem alguns elementos que demonstram, alguns fatores que demonstram que essa tese pode ser verdadeira. O primeiro deles é o fator genético. Existe desigualdade entre as pessoas porque as pessoas nascem de uma maneira diferente. Existem pessoas que elas nascem, por exemplo, com uma saúde em dia, ok? E existem pessoas, por exemplo, que já nascem com uma predisposição a algumas doenças. Então, por exemplo, doenças congênitas, doenças de nascimento, que isso vai acarretar algum tipo de desigualdade entre a pessoa que tem mais saúde e a pessoa que tem menos saúde. Então existem fatores que são genéticos, que não depende do mérito de nenhum dos dois. Simplesmente é um fator que ele existe e que acarreta desigualdade. O segundo fator é o fator estético. Existem pessoas que elas são esteticamente mais atrativas que as outras, ou seja, existem pessoas que são mais bonitas que as outras. E já existem alguns tipos de pesquisas e até estudos que chegam a demonstrar que pessoas mais bonitas, pessoas com uma aparência melhor, elas vão ter mais oportunidades em suas vidas do que as pessoas que não têm essa aparência. Então, é o fator estético que pode possibilitar também uma desigualdade. O outro fator é o fator familiar. Dependendo do contexto familiar ao qual você está inserido, você terá um determinado tipo de educação e você poderá ter mais oportunidades ou menos oportunidades. Se você nasceu numa área estruturada, uma família estruturada, que te passou princípios na sua educação, você teve uma boa primeira infância, você vai ter, possivelmente, você poderá ter mais possibilidades e terá mais vantagens que uma pessoa, por exemplo, que viveu aí a sua vida num contexto, por exemplo, um orfanato ou cresceu numa família desestruturada, cheia de conflitos. O outro fator que nós podemos falar é o fator da aleatoriedade. O que é? Outro fator que nós podemos falar é o fator aleatoriedade. Você pode ser que você tenha nascido num ambiente com uma genética boa, com uma estética boa, num contexto familiar bom, mas devido ao fator aleatoriedade, alguma coisa aconteceu na sua vida e você passou a receber as consequências desse fator. Que no direito nós dizemos que é caso fortuito ou força maior. Um imprevisto, algo que acontece sem que você tenha algum tipo de participação para ocorrer aquele evento. Vamos imaginar que, por exemplo, você estava dirigindo ali normalmente e aconteceu algum tipo de acidente, né? Um carro invadiu a pista e aí você foi acometido por causa desse acidente. E você passou a, nesse acidente você perdeu o movimento de suas pernas. Você terá menos oportunidades devido a esse caso fortuito, né? E pode acontecer o contrário, um evento muito bom pode ter acontecido na sua vida e isso pode te trará mais oportunidades. Por exemplo, alguma pessoa muito rica te conhece e vai com essa cara e te doa algo, né? O outro fator que nós podemos elencar é o fator do mérito. Então, existirão pessoas que serão mais esforçadas que as outras. Então, devido a esse grau de mais esforço que outras, né, existem outros fatores, você pode, por exemplo, você terá desigualdades porque o mais esforçado
ele, devido ao seu esforço, ele poderá ter mais oportunidades que o menos esforçado. E daí, nós encerramos o nosso vídeo com uma reflexão. E a minha reflexão e a minha provocação é a seguinte: fala-se muito de desigualdade, mas e se nós pudéssemos eliminar essa desigualdade e a partir do momento que todas as pessoas tivessem nas mesmas condições, por exemplo, socioeconômicas? Inclusive, mais um fator que eu esqueci de colocar, que é o fator socioeconômico. Existem pessoas que nascerão em palácios e pessoas que não nascerão em palácios. Devido à situação financeira dessas pessoas, elas terão mais oportunidades e menos oportunidades, né? Também existe o fator geográfico. Dependendo do local onde você nasce, você terá mais oportunidades e menos oportunidades. Por exemplo, se você nasceu no Brasil, possivelmente você vai ter muito mais oportunidades do que uma pessoa que nasceu no Senegal, por exemplo, né? Então, para você ver que existem N fatores que acentuam a desigualdade. Mas voltando à nossa última reflexão, se nós eliminássemos todo viés de desigualdade, um ano após essa eliminação da desigualdade entre as pessoas, nós teríamos novamente as desigualdades, porque os fatores que eu acabei de falar, eles coexistiriam. Nós continuaríamos tendo pessoas mais esforçadas, ainda que nos elementos de socioeconômico, até mesmo no elemento estético, se todos fossem esteticamente iguais, a desigualdade ela ocorreria. A desigualdade ela só não ocorreria se nós fôssemos extremamente iguais. E para isso, só mesmo uma sociedade robótica, uma sociedade cibernética, uma sociedade em que as pessoas não fossem humanos, em que as pessoas não tivessem oscilações de seus sentimentos, em que as pessoas não tivessem vontades, porque as vontades elas se diferem. Então, quando as vontades elas se diferem, como que você pode dizer que pode haver uma plena igualdade? Eu acho que a grande questão aqui não é a eliminação da desigualdade social. Isso aí é uma utopia. Isso aí é até um conceito um pouco inocente. A questão que eu acho que se deve buscar, né, dentro dessa pauta, é a redução da desigualdade, a redução dessa disparidade social, né? Com essa redução, você pode propiciar oportunidades iguais para que todos tenham condições de evoluir e de se desenvolver. Então, essa é a reflexão que eu trouxe aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, aquela coisa que todos vocês já ouvem de todos os canais do YouTube, e eu não vou falar isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e falou!